Isso em inglês quer dizer isso que nós falamos, tá, gente? Vocês têm que concordar aí na tela de vocês ou pode fechar, tá? Eu vou deixar, como sempre, só Então, gente, nós estamos continuando o nosso estudo de carta aos Romanos, né? É, tempo de lado. É isso aí. Então, vamos lá. Então, só voltando aqui um pouquinho, o Paulo retoma, né, um pensamento que ele estava tendo, que ele começou lá no capítulo 3. Ele falou a respeito da mentira, né? É, através da mentira, tá danado, hein? Então, Paulo, lá no capítulo 3, ele vai falar que através da mentira abundou a verdade de Deus para a glória de Deus. Então, por que, que eu sou julgado pecador? O que Paulo está dizendo é o seguinte: através do meu pecado, Deus usa o meu erro para fazer a lei de causa e efeito corrigir o outro. Então, ele está questionando: então, por que, que eu sou o pecador? Né? E aí ele fala que as pessoas, diante desse raciocínio dele, ele fala que a gente deve pecar mais para que venham mais bens, né? Para que a lei, aquele negócio como se Deus precisasse do criminoso para fazer com que a sua lei de causa e efeito seja executada, o que não é verdade, né? Então, ele vai falar que isso é uma blasfêmia, que eles devem ser condenados. Quando chega no capítulo 5, ele vai falar dessa lei que ela faz com que o erro apareça, né? E aonde abunda a graça, onde abunda o pecado, abunda também a misericórdia divina, né? E a gente viu até o caso do Brasil, em que isso essa misericórdia entre nós aqui, de várias pessoas que vieram para nos auxiliar. Então, ele começa desse pensamento dele, que ele foi lá no 3, foi no 5, e ele vai desenvolver agora no 6, tá? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, gente, é importante a gente entender como é que estrutura o pensamento de qualquer autor que a gente vai estudar. Então, a Joana, o pensamento dela é aspiral, né? Ela volta ao assunto cada vez mais profundo. E Paulo, como um rabino, ele está falando em grego, ele está falando, ele não está escrevendo.
E você vê como o rabino, ele tem o pensamento dele, o rabino hebraico, né, judeu, como um quiasma, que é chamado de quiasma. E eu coloquei aqui para nós, com as cores, para a gente perceber os paralelos. E ele faz isso falando, não é nem só escrevendo. Então, a gente precisa entender esse pensamento para conseguir entender o que Paulo está querendo dizer, né? Então, a gente tem primeiro uma moldura, né? Onde ele começa no versículo 1, esses V's aqui são versículos para saber onde você localiza, né? E termina o pensamento lá no versículo 14, porque no versículo 1 ele faz uma interrogação. Então, nós temos que pecar para ter mais graça, né? Então, lá no versículo 14, ele vai concluir: o pecado não tem domínio sobre nós, porque nós estamos sob a graça. Mas para ele chegar nessa conclusão, ele vai passar. Eu cortei no 6, porque é onde ele fecha o primeiro miolo, para a gente poder entender. Então, aqui nós vemos no versículo 2, ele falando que nós morremos por pecado. E ele repete a mesma ideia lá no 6, explicando que morrer para o pecado é deixar de ser escravos do pecado. Aí ele vai falar desse processo, né, do batismo na morte de Cristo, que é ser crucificado o homem velho. Esse Jesusinho aqui, ó. Aí nós somos sepultados com Cristo para que o corpo do pecado possa ser desfeito. É esse verdinho aqui, ó. Ele vai repetindo os pensamentos, e assim como Cristo foi ressuscitado, nós um dia também seremos ressuscitados. Então, ele está falando de um processo, desde eu ser escravo do pecado, até que eu entre sob o domínio da graça e perca essa submissão ao pecado. Tem um processo, e ele está descrevendo isso com ideias paralelas, sendo que o centro do pensamento dele é: andemos em novidade de vida. Então, para que isso tudo aconteça, andemos em novidade de vida. Então, nós vamos tentar entender hoje o miolo desse pensamento de Paulo, tá? Eu trouxe somente 2 traduções, porque todas as traduções ou ficavam igual à primeira ou igual à segunda, tá? Então, esse andar em novidade de vida significa a mesma coisa: vivamos uma vida nova. É um convite a uma vida nova. E aí, a gente vai lá no grego e vai ver que esse kainotes não é qualquer vida nova. É o que Paulo fala, que vem com essa transformação da gente. Quando Cristo começa a nos transformar, a gente vai entrar nessa nova vida, que é essa mudança que vai acontecendo em nós, a partir desse Deus em nós, do Espírito Santo em nós, e a gente acessa uma plenitude de vida. Né? Então, essa vida em plenitude seria eu me tornar um espírito puro, e o processo de mudança seria o processo evolutivo ou de individuação, como Jonas chama. Tá? Então, não é qualquer novidade de vida, não. Ele está falando de uma vida comprometida com a mensagem do Cristo. É uma vida que procura fazer uma transformação, porque, na ideia do Paulo, eu faço uma transformação, faço um movimento de fora para dentro e tem um movimento de dentro para fora desse divino, dessa graça, desse Espírito Santo que vai me mudando. Até aí, tá tudo bem, gente? E nós temos o Emmanuel, né, que ele vai fazer esse versículo, ele vai comentar no Bênção de Paz. E olha bem interessante o título: Mudança e Proveito. E a gente observa, porque nem toda mudança traz proveito. Assim também andemos nós em novidade de vida. Criaturas existem que se confessam dedicadas ao espírito de mudança que a vida exige de cada um. E tão somente por se referirem a isso, alteram obrigações assumidas. Eu parei aqui
porque eu acho que é importante. Primeiro, nós temos que entender o que significa obrigação, o que essa palavra quer dizer, né? E a segunda coisa, Emmanuel fala de uma lei, que existe, olha, um espírito de mudança que a vida exige. Então, Emmanuel fala que isso existe. Então, vamos tentar entender essas duas coisas aí, tá? A palavra obrigação, ela vem a algo que liga, que constrange, que é a mesma coisa que a gente chama de dever normalmente, né? Algo que é imposto devido a um vínculo legal, moral ou social. Então, veja bem, é algo que eu fui constrangida por causa exatamente da minha consciência a assumir. Então, eu criei esse vínculo exatamente legal, moral ou social. Eu fui chamada a assumir uma tarefa. Então, a obrigação é a mesma coisa que a gente chama na doutrina espírita de dever. Minha moral, né? Ou legalmente, eu sou chamada a assumir alguma coisa. Pode ser uma tarefa na casa espírita, pode ser uma tarefa com meu filho, com o marido, com a mãe, né? Qualquer dever. Tá? Momentos de saúde e de consciência. Capítulo 3. A vida é um incessante mecanismo de transformações. Nada permanece inalterável. A mudança é fenômeno natural do processo renovador. Tudo quanto não se renova, morre, impondo um normal efeito de desenvolvimento. Então, a Jona está falando desse mesmo movimento que Emmanuel está falando, que a vida impõe movimento. Agora, a gente precisa entender que mudança é essa que a vida nos impõe. Tá vendo? A vida não pode ficar parada. Nada permanece inalterado. A mudança faz parte. Nós nascemos para fazer diferente. Nós nascemos geralmente com o mesmo grupo, mas para fazer diferença, para fazer igual para que nasceu. Não é? Então a gente veio para fazer diferente, né? Tudo que não se renova morre, porque fica estagnado. Né? Então, isso aqui no Espiritismo chama lei de evolução. Tu vai nem que seja arrastado, mas tudo evolui. Então, tudo evolui. Agora, o interessante é a gente saber mudança onde, de que mudança que ele está falando. Que é aí que o negócio complica na colocação do Emmanuel. Porque tem mudança que traz proveito e outras não, né? Então, vamos de novo agora no capítulo que a gente entendeu, né? Assim também andemos nós em novidade de vida. Criaturas existem que se confessam dedicadas ao espírito de mudança que a vida exige de cada um. E tão somente por se referirem a isso, alteram obrigações assumidas. Logo, ao se sentirem incomodadas por singelos motivos de feição pessoal. Então, gente, o que é motivo, ó, singelo é pequenininho, não é? É discreto, coisinha boba. Motivo de feição pessoal. Alguém sabe o que é isso? Melindre, mágoa, que acaba virando ressentimento, né? Então acontece isso. Aí o que eu faço? A vida exige mudança. Eu uso a lei divina para justificar aquilo que eu quero fazer. Aí o que eu faço? Eu começo a alterar minhas obrigações assumidas. Então eu começo a chegar mais tarde na tarefa do centro, eu saio mais cedo, eu já faço um negócio mais desleixado, não estou tão assumida, entendeu? Já faço com uma certa má vontade. Aí eu começo a colocar compromisso no horário. É isso. Eu começo a alterar minha obrigação por melindre. E o ressentimento tem isso, gente. A gente não percebe que a gente está ressentida. Lá na frente, quando você começa a esfriar uma coisa que eu gostava, eu ia com gosto, aí eu começo, não é assim, não é bem assim, não é tanto assim. E a gente vai se afastando, pouco a pouco. Pode olhar que tem ressentimento junto. É isso. É assim que a gente descobre que a gente é ressentido. Eu mesma achava que eu não tinha ressentimento, até que
Por que que você põe o dedo na ferida, hein, Vânia? Pois é. Não é? É isso. Mal começam a ação determinada ou em meio da empresa edificante a que se consagraram, se experimentam o impacto de pequeninos contratempos. Asseveram que é preciso mudar para progredir, relegando a outrem problemas e encargos que lhes competem. Entendeu por que que Paulo fala que a gente não consegue cumprir a lei se a gente não tiver sob a ação divina? Porque a gente distorce a lei, gente. Olha para você ver o que, que ele está falando. Eu tenho contratempos no meu dever, e o que, que acontece? Pequenos contratempos, aí eu uso, precisamos progredir, precisamos mudar. Aí eu começo a empurrar o meu serviço para o outro. Entendeu? A obrigação de delegar para terceiros aquilo que eu assumi. E ele falou, isso começa logo no começo. Não é que acabou, não, a obrigação não acabou, não. Ou começou, ou ainda estou no meio daquilo que eu me comprometi e eu começo a delegar por os outros, falando que as coisas têm que mudar, as coisas têm que evoluir, e o discurso é muito bonitinho. Mas o que está por trás? Aí que está o problema. Porque se a gente vê, olha o que Emmanuel fala, obrigações assumidas são os nossos deveres morais, principalmente, ou legais, ou sociais. É isso. Então, olha o que Emmanuel fala, singelos motivos de feição pessoal, pequeninos, não é nada grande. Nada grande, é tudo pequenininho. Aí ou eu negligencio ou abandono o dever. Né? E a gente vai ver Humberto de Campos trazendo na fala de Jesus, nessa mensagem, ele vai trazer isso. O que ele fala, gente? O Felipe chama na subida cristã, que o Felipe quer saber o que é que faz com que a gente não ascenda, né? Não evolua, o que é. Né? E Jesus chama ele para subir o monte. Tá? E toda hora, então, uma pedrinha na sandália lá do Felipe, e o Felipe tem que parar, porque o pé está sangrando. E aí vem a lição para nós, tá? No livro Luz Acima, capítulo 34, na subida cristã. Toda dificuldade na ascensão reside nos problemas insignificantes da senda. Assim também na caminhada humana, as questões mais ínfimas, se conduzidas pela imprudência, podem golpear durante o coração. Duramente o coração. Observa um minuto de palestra, a opinião erradia, o gesto impensado. É isso, gente. Olha o que ele fala. Toda dificuldade, ele não fala algumas, não. É toda dificuldade na ascensão, estão em problemas insignificantes, né? Então, ele fala para a gente ver, são questões ínfimas que a gente conduz com imprudência, porque não escuta nosso sentimento. A gente não observa nós mesmos para perceber que a gente ficou magoado, que a gente ficou melindrado, que a gente ficou ressentido. Então, como a gente não se observa, isso guarda, mas, gente, ó, guardou lá no porão, o negócio cresce, não vai acabar. E olha que ele fala, é uma conversa, é um gesto, é uma opinião que o outro deu, é uma coisinha pequenininha. Isso desmorona e faz com que a gente rompa com um dever nosso assumido. Mas por que é isso, gente? Nós temos que entender que nós temos uma certa catarata, uma maneira de ver o mundo errado. Eu acho que eu estou no centro do mundo. Tudo que o outro fala é para mim. Tudo que o outro faz é para mim. E não tem nada de pessoal nisso. Às vezes é o jeito da pessoa falar. A pessoa não está pensando em mim. Ela não tem, às vezes, essa intenção de me magoar. Está entendendo? Mas como eu sou egocentrada, eu acho que eu sou o centro do mundo, tudo eu referencio em mim. Aí eu acho que foi intencional que ela falou aquilo. Oi, ela sabia. E aí eu guardo a mágoa. Porque é pessoal para mim. E a mesma coisa, aquele gesto, aquela opinião que ela deu, eu acho que está dirigida para mim. Mas isso é uma visão equivocada que vem do processo do mundo estar rodeando ao meu redor.
Às vezes a pessoa só é daquele jeito, às vezes tem gente que é mais grosso mesmo, gente. Nem todo mundo é delicado, nem todo mundo é melzinho. Tem gente que é mais espinho, para isso que existe cacto. Vai, todo mundo vai ser florzinha? Tem cacto aí no mundo, uai, mas não é contra você. E aí, o que acontece? Essas pequenas coisinhas aí fica lá, magoazinha na gente. E a gente não percebe. Então, perigo. Não é grandes coisas que nos afasta da nossa tarefa. Bênção de paz. Renovação não é alterar o caminho, porque estejamos sob as consequências de ajustes e decisões abraçados por nós mesmos, com vistas à nossa melhoria espiritual. Muito mais que isso, é aceitar varonilmente, de forma corajosa, as ocorrências adversas, os golpes da estrada, os desafios da prova e as crises da existência, procurando servir mais e melhor no plano de evolução e trabalho em que a providência divina nos colocou. Olha o que Emmanuel está falando. E realmente existe essa lei da renovação. A vida é movimento, tem que ser renovado. Só que você está confundindo, não é renovar aqui fora. As dificuldades que estão aqui fora, ocorrências adversas, golpes da estrada, desafios de provas, crises de existência, existe aqui fora para provocar uma mudança dentro de nós. Então, não é o aqui fora que é importante, é o aqui dentro. Então, o que ele fala para a gente não abandonar o que nós assumimos? Mas olha bem, isso tem que prover uma mudança em mim para que isso eu possa adquirir, vamos dizer, a qualidade melhor no que eu faço. Então, eu vou ser capaz de servir mais e melhor. Então, esses golpes, essas ocorrências adversas, ela vem para quebrar em nós resistências para que nós possamos servir melhor e dar mais de nós. Então, é essa mudança que se espera. Não é a mudança aqui fora. No plano da evolução e no trabalho que a providência me colocou. Não é à toa que você foi chamada, eu fui chamada, nós somos chamados para assumir determinado dever. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Aí a Joana vai falar dessa renovação. Tá, e como é que eu faço essa renovação? Vamos ver a Joana. No livro Momentos de Saúde e de Consciência, capítulo 3. Revisa quanto antes os teus planos de ação. Submete-os a uma análise tranquila e considera as tuas possibilidades atuais, refazendo programas e estabelecendo metas novas. Se te parecem corretos, amplia-os. Se te manifestam insuficientes ou perturbadores, corrige-os. Renova-te, porém, alterando sempre para melhor as tuas disposições de crescimento, seja como for que te encontres. Então, a Joana chama para nós a vida é renovação nessa mensagem. Ela vai trabalhar isso. Não pode ficar parado. Então, olha as coisas que você faz uma avaliação fria. Né? Como é que está a minha ação nisso aí? Uma análise tranquila, sem culpa, sem cobrança. Tranquila, na verdade, com você mesmo. Para você estabelecer metas e refazer programas. Nossa, meu trabalho está uma porcaria. Estou levando com a barriga. O que ela faz? Insuficiente ou perturbadores? Corrija. Você não tinha o entendimento até ontem da importância disso. Agora você tem? Corrija. A partir de agora. Faça direito. Faça com alma, com presença. Não faça mais ou menos, né? Renova-te, porém, renova-te, porém, alterando sempre para melhor as disposições de crescimento, seja como for que te encontre. Ela manda você mudar para dentro. Então, ela fala sempre crescer,
sempre se comprometer mais, aumentando a capacidade de doação nossa. E é isso que a vida nos convida, a esse desabrochar, né? E a gente poder fazer, se está correto, amplia, melhora. Será que eu posso me comprometer mais com a minha alma, com a minha presença, né? Não fazer as coisas automáticas. Entendeu, gente? A mudança é para dentro. É lá dentro que se espera essa mudança. Passa para ela aí. Vânia, é fazer as coisas com consciência, né? Com amor daquilo que está dentro da gente, não é fazendo por fora só para mostrar e para os outros ver, né? Fazer de dentro para fora, não de fora para dentro, né? Pôr no alma, pôr no amor, né? É fazer com amor, porque isso faz isso, a gente sente tão bem, é tão gratificante, é tão emocionante que a gente faz isso assim, de boa, com alegria, é terapêutico para nós. É isso. É como você disse, toda transformação ela vem com o autodescobrimento. É isso. E a gente poder ver, gente, os desafios da vida, eles estão nos convidando a ver uma dificuldade em nós. Porque você imagina, eu faço a mesma tarefa, com ela, com ela, com ela, e eu empaco numa coisa. Pô, não estou vendo nada, não é problema. É a mulher da faquinha. É problema para um, para o outro. Tranquilo lidar com a mulher da faquinha numa boa. Então, é uma dificuldade minha aqui dentro, que apontou. A dificuldade está em nós, não no outro. É, né? Esse foi um exemplo que o pessoal trouxe aqui, que tem uma mulher da sopa que ela tem a faquinha dela. E ela só corta o legume com a faquinha dela. E aí eu questionei qual que é o problema dela querer a faca. Deixa a mulher ter a faca que ela quer, não é? E a gente questionou exatamente isso, porque fulano não sente incomodado, eu sinto incomodado dela fazer questão que eu quero a minha faquinha, né? Então, isso aí fala de uma dificuldade minha. Se eu percebo qual que é a dificuldade minha, ela pode pegar a faquinha dela e usar a faquinha dela, que isso não vai me incomodar. Eu trago a minha faquinha se for preciso. Ou então uso qualquer faca, entendeu? Você vai achar uma solução criativa para não ficar nesse embate. O embate está falando de uma dificuldade da gente, que está falando de algo lá dentro. Como se a faquinha quisesse dizer um privilégio dela, uma vantagem dela na tarefa, que, na verdade, na cabecinha dela não é isso. Se você for conversar com ela, ela vai falar que ela não enxerga direito, que a mão não funciona e que as outras são difíceis. E a faca é mais amolada. Ela tem uma outra razão que, às vezes, não tem nada a ver com a gente, né? E a gente faz. É um conflito interno do outro, não é dela. Sempre é da gente, sempre. Transformação permanente por dentro, metamorfose da alma que encerra consigo bastante poder para transfigurar dificuldade em lição e sombra em luz. Aí Emmanuel resume o autoconhecimento todinho. Olha bem, gente. Permanente. A transformação é todo dia. A gente não se conhece. Toda hora tem uma pedrinha que está incomodando a gente. A gente precisa voltar para dentro. A gente precisa olhar qual é a nossa dificuldade, onde está pegando, né? Então, é uma transformação permanente. Uma metamorfose. Olha o que Emmanuel fala. Metamorfose é uma coisa profunda. É lagarta virando borboleta. É por isso que Paulo fala nova criação, vira outra coisa completamente diferente. Uma metamorfose da alma, da gente sair do nosso egoísmo e passar a agir no amor. É uma metamorfose muito profunda, que encerra consigo poder, olha bem, para pegar a dificuldade em lição e a sombra transformar em luz. É isso que nós temos. Então, quando tiver a dificuldade, ao invés de ficar com raiva da dificuldade, a gente olha ela como um presente que a espiritualidade traz para a gente poder ver uma dificuldade que nós temos dentro de nós que a gente não enxerga. A gente não enxerga.
somente assim. E pegar a sombra e transformar em luz, né? Porque a partir dessa mudança dentro de nós, a gente vai se libertando e vai fazendo a metamorfose para a luz. Tudo bem, gente? Né? Trazer tudo para mim, É, que é trazendo que eu vou me descobrir e vou fazer essa transformação, essa metamorfose. eu não chamaria egoísta, sabe? Porque o egoísta nunca acha que o problema é dele. É porque é egoísta no sentido, eu perceber que as dificuldades estão me incomodando, as pessoas me incomodam por causa de problema meu. Foi isso que você quis dizer, não é? Só que não é só o egoísmo que eu não concordo. O movimento está correto, porque o egoísta acha que o problema nunca é dele. Você vê, nós todos somos egoístas, dificilmente. O problema é de fulano, é o outro que é o problema. É difícil para a gente entender que o outro só está espelhando uma dificuldade que é minha. É difícil da gente entender, porque a catarata do egoísmo e do orgulho não nos deixa ver isso. Tá? Mas o movimento está corretíssimo, é isso mesmo. O outro só está espelhando e as relações elas ficam mais fáceis, mais lubrificadas, por causa exatamente que a gente vai tirando essas coisas que nos amarram, que nos prende, né? Que é isso. Ô, Vânia, Oi, Vânia, estou ouvindo aí. aqui, eu estou aqui pensando uma coisa, vê se eu estou errada. Eu acho que todo chamamento tem etapas. Tem os chamamentos que vêm na infância, na adolescência, na idade adulta, na idade madura. É isso mesmo? Porque cada etapa você tem um estilo de compreensão e você tem uma maneira de lidar com aquelas coisas que vão acontecendo na sua vida. É isso? Com certeza é isso. Esse Ah, chamado que você está chamando é que em cada etapa da vida nós temos desafios diferentes, né? sim, Não é? sim, isso que eu estou pensando. Eu estou pensando que estou fazendo um retrocesso da minha vida e pensando assim, exatamente nisso. O que que eu vivi na minha infância, com aquele tanto de irmãos, gente, nós éramos assim pobres, né? Então um tinha que ajudar o outro e a cobrança da mamãe para a gente sair bem na escola, porque não podia repetir aula, ano, né? Então, foi várias etapas. Assim, a diferença do outro irmão, que era totalmente diferente da gente, idade, em tudo. E a mamãe mandava a gente respeitar cada um. Aí a convivência com o vizinho, que cada dia era um diferente. Então, assim a gente pensar. Eu vou lembrando das coisas que a minha mãe falava, que na escola falava. Depois, quando a gente cresceu, que foi trabalhar, ela falava: agora vocês têm que assumir o compromisso de trabalhar. E quando vocês assumirem a profissão que vocês querem lidar, vocês tenham responsabilidade e compromisso naquilo que vocês vão fazer. Então, eu acho que são etapas. A vida inteirinha a gente tem uma transformação que pode ser para melhor e pode ser para pior. Não é isso? É isso mesmo. É isso mesmo. A vida vai Ah, tendo desafios, né, gente? Como também sim. cada um de nós, né, Iona? O É, desafio que é para mim, desafiador para você, não é? não é. Sim, sim, sim. Aquilo que para você é desafiador, eu tiro de letra. Por isso é que os desafios são. Gente, a espiritualidade não erra o CEP. Não erra, tá? Sim, O embrulho chega para a pessoa certinha. certo, com Chega para outra. certeza. É isso mesmo. Obrigada, viu, Vânia? Nada, querida. Obrigada a você. Momentos de saúde e de consciência, capítulo 15. Dentre os muitos fatores negativos que tentarão manter-te na postura de sofrimento ou de paralisia, há o medo do que dirão, ao medo do que dirão os outros, de como te verão os demais, do que te sucederá. Outros mecanismos perturbadores emergirão do inconsciente, pretendendo conservar-te no patamar em que estagias. Acreditar-se,
acreditar-te-ás cansado, idoso, jovem, desequipado de vontade, sem força moral, incapaz de enfrentar situações novas, e cederás à tentação de permanecer como te encontras, com problemas, angústia, insatisfação e insucessos. Olha o que Joana fala. A gente está num processo, ó, de problema, angústia, insatisfação, insucesso. Isso é bom? É, mas não é não. Mas não quer mudar. Olha que absurdo. O que faz com que eu queira manter essa postura de sofrimento e paralisia? Isso é o que a gente chama de gozo. É um gostar meio doente que a gente tem. Então, é isso que a Joana fala. Não é que está bom, não está bom, não. Mas mesmo não estando bom, existem processos dentro de nós que trabalham contra esse movimento de mudança. Porque mesmo não estando bom, eu não quero, às vezes, me comprometer com o movimento de mudança. Então, ela vai falar, né, que esses vêm do inconsciente, né? Às vezes é o problema de o que o outro vai pensar, o que o outro vai falar, né? O que vai acontecer com essa mudança. Eu não tenho. Gente, a vida não dá certeza. Não dá. E a gente quer certeza, quer controle, né? Eu quero controle. E não existe isso. Então, eu não posso mudar, porque eu não sei, vamos dizer, a sucessão dos fatos onde vão me levar. Mas onde está ruim, e eu não quero arriscar melhorar. Olha bem. Além disso, as desculpinhas. Eu estou cansado, eu estou muito velho, muito novo. Gente, nós somos reencarnacionistas. Como é que a gente tem coragem de usar essas desculpas? É o vitimismo, né? Não é? Ser vítima. Eu sou idoso, mas, meu bem, você é reencarnacionista. Como é que você tem coragem de usar essa desculpa? Hora é hora, né? Qualquer hora Qualquer é hora. hora é hora. Você está começando já para a próxima. Olha só, não tem vontade, né? Não tem força moral. Sou incapaz de enfrentar coisa nova, né? Olha só. E a gente acaba cedendo e permanecendo do jeito que está. Então, olha bem, o que Emmanuel fala? Os desafios de lá de fora é para provocar uma mudança, despertar potenciais nossos, não é para ficar sofrendo, não. É para provocar mudanças para superação ou para mudar o olhar naquilo que não possa ser mudado. Porque às vezes tem coisas que na vida a gente não pode mudar, mas eu posso mudar o olhar sobre o que está acontecendo para que eu não continue sofrendo. E às vezes a gente, por causa disso tudo, às vezes mecanismos inconscientes, eu luto para não acontecer a mudança. Né? Os velhos hábitos criam fortes resistências e lutarão contra as tuas disposições de mudança. Gente, hábito é uma coisa muito... Quando você vê, você já fez. Tenta fazer uma coisa diferente. Se você não tem essa percepção, tenta fazer. Aí eu levanto, tomo remédio, escovo o dente. Aí você fala, amanhã eu vou escovar o dente e tomar o remédio. Para você ver. Passa para a Lurdinha o microfone, por favor, gente. Mas os exemplos simples esclarecem. Não, você está falando de hábito, é uma coisa, às vezes, interessante, é você, dentro da sua própria casa, você mudar, igual você muda móveis de posição, né, lugares, é você mudar aonde você assenta. É muito interessante isso, porque, por exemplo, às vezes, né, poucas pessoas em casa. Então, aquele costume de sentar sempre na mesma cadeira, sempre no mesmo lugar na hora de fazer as refeições, e aí tenta mudar. Ou mudar de lugar onde você dorme na cama, aí você está perto da janela ou está perto da porta. É a coisa mais interessante, a gente sente essa mudança. E é isso que ela fala, tá vendo? Porque nós temos hábitos que dão resistência. E que, para mudar o hábito, a gente tem que fazer um processo contra, né, voluntário, para depois eu fazer um novo hábito bom que eu queira mudar, né, gente?
Trata-se de um novo programa que vivenciarás passo a passo, firmando-se a pouco e pouco até o momento dos bons resultados. Não desistas, nunca, de te renovares para melhor, porquanto a vida não retorna às mesmas condições, circunstâncias e tempo, embora nunca cesse de manifestar-se e oferecer ensejos. É isso que a Joana está falando, a hora é agora. Mas não faça coisa grande, não faça mudanças grandes, faça pequenas mudanças. É isso que ela fala, de pouco a pouco. Ela sempre insiste nisso. Nós temos baixa autoestima, gente. Se eu faço um projeto de mudança muito grande, eu não vou dar conta e eu vou ficar mais derrotada ainda. Isso vai alimentar minha baixa autoestima. Então, faça pequenos passos, tá? E aí você vai melhorando a sua autoestima, porque você consegue manter essa mudança pequenininha. Aí você tenta outra, até o momento de chegar ao bom resultado. Quebra os passos que você quer dar. Faça um de cada vez. A Joana fala sempre disso, né? E aí você consegue, ao longo do tempo, fazer uma renovação significativa, né? E ela fala da importância do hoje, é o agora, a oportunidade é essa. Não fique esperando, porque sim, Deus é misericordioso, renova, mas a gente tem que aproveitar o hoje, o aqui, o agora. Tá? Aí a gente volta ao Emmanuel. Reformemos sentimentos, ideias, observação, expressão e discernimento, descerrando portas e janelas sempre novas em nosso mundo íntimo, para que a vida nos acrescente os recursos de conhecimento, receptividade, visão e interpretação, mas sejamos fiéis aos nossos compromissos até o fim. Então, olha bem, ele está falando toda da mudança interna, que é o sentimento, é a ideia, né, que é o pensamento junto com o sentimento, é a observação, é como eu enxergo. Eu interpreto o fato, às vezes eu tenho que mudar a maneira como eu interpreto o fato, né? E isso é para descerrar a janela da alma, ou do seu mundo íntimo. E eu vou conseguir descerrar essa janela, me abrir para a vida, se eu trabalhar meu sentimento, a maneira como eu enxergo, as ideias minhas sobre os fatos ao qual eu estou envolvida, né? E ele fala, isso vai me trazer a tal da vida nova, que vai ser o maior conhecimento, um discernimento melhor, uma receptividade, uma visão de vida mais ampliada, para que a gente seja fiel aos nossos compromissos até o fim. E por último, né, gente, tocando o barco do próprio Emmanuel, ele fala assim: amemos as obrigações edificantes que o mundo nos designa, por mais contundentes que sejam, porque por trás delas vive a mão amorosa do Senhor, a guiar-nos das sombras do mundo para os domínios da luz espiritual. Então, a gente poder perceber nas dificuldades que a vida nos traz, nas pessoas, às vezes, difíceis que a vida nos coloca, que aquilo são oportunidades que a misericórdia divina trouxe para que eu possa enfrentar os meus problemas interiores e poder chegar na luz espiritual dentro de mim, transformando fora e transformando dentro. Quando possível, né? Entendeu, gente? Então, andemos em novidade de vida. Então, o Paulo está falando desse batismo na cruz, que é imersão numa experiência de sacrifício e renúncia, que é isso que é o batismo na cruz, a importância da nossa renovação interior, que vai nos levar a uma vida em abundância. É uma vida plena, é a vida que o Cristo fala, é vida em abundância. Mas não por causa da renúncia em si, mas por causa que o que essa experiência foi capaz de renovar dentro de mim. Tá ok? Alguém quer fazer algum comentário? Passa para o Marcelo aí.
prece que chama Prece do Amor, então tem uma estrofe lá que fala assim: Senhor, dá-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Bonita mesmo, muito bonita. Alguém em casa quer falar alguma coisa, gente? Então, vamos agradecer Jesus, a oportunidade que nós tivemos hoje de poder nos debruçar sobre as palavras tão profundas do Paulo e do Emmanuel, da Joana. Obrigada, Senhor. Como é que eu encerro? Obrigada, viu, Vânia?